Boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Esperando o nosso convidado hoje para a gente começar. Tá ok o som? Então, minha gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu acredito que é bem recorrente no consultório psiquiátrico, né? Mas que provavelmente nesse contexto de quarentena, com alteração de rotina, que a gente já falou um pouco, né? Vem sendo mais frequente ter queixas de distúrbios de sono, né? E aí, para a gente esclarecer um pouco sobre um dos distúrbios, que eu acho que é o mais frequente, que é a insônia, né? A gente convidou o Dr. Jorge Guedes, que é psiquiatra e médico do sono, para fazer algumas colocações e a gente tentar entender melhor o que é a insônia e como a gente pode tentar melhorar nesse contexto de quarentena. Então, eu vou chamar aqui nosso convidado. Vamos lá. Oi, Olá, boa noite. boa noite. Então, aqui está o Dr. Jorge, médico do sono. Obrigado pelo convite, Luciane. Eu que agradeço a presença, Jorge. Então, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Tá tudo tranquilo, né? Hoje, nesse momento, a gente só pede por saúde e o resto está tudo certo. Isso mesmo. Pois então vamos começar, né? Vamos lá? Então, a gente sabe que as alterações de sono, Jorge, elas, sobretudo a insônia, elas podem estar associadas aos quadros psiquiátricos, como ansiedade, depressão, né? Sendo inclusive uma das primeiras coisas que a gente procura tratar, né? Quando o paciente chega com esse tipo de queixa, até como um fator de risco para quando o paciente possui comportamento suicida, né? Então, assim, é um tema que a gente vê recorrentemente porque ele não é um tema que geralmente está sozinho, geralmente ele vem associado a outras patologias, né? E aí a gente acaba tendo com frequência essa queixa no consultório, né? Então, para começar, tu poderias explicar um pouquinho o que seria a insônia? Então, eu até comentar o que tu falasse, na minha experiência da residência, logo que eu entrei, uma das minhas professoras chegou a comentar isso. A, a insônia é uma coisa que o psiquiatra já trabalha com muita frequência, né? Já é Sim, muito da área da gente, é quase intrínseco da área. E até por a medicina do sono ter essas áreas diferentes, né, como neurologia, pneumologia e otorrino, o psiquiatra parece que já entra com visando essa trabalhar a insônia, né? sim, Então, a insônia, a característica dela é que seja, você precisa uma dificuldade de iniciar o sono, de manter, ou no caso, demorar muito tempo para iniciar, pode ser a partir de meia hora, acordar mais cedo do que a pessoa deseja, ou o tempo de sono terminar sendo muito curto, porque a pessoa está aqui acordando de madrugada. uhum, Mas algo importante é que você precisa, isso precisa ser um incômodo para a sim, pessoa, né? E precisa ter consequências durante o dia também. sim, Então, em algum momento se colocou a insônia como simplesmente um tempo mais curto, mas atualmente tem que ter essas duas situações, né? Tanto o prejuízo diurno
ou algum prejuízo em si, geralmente vai ser um prejuízo diurno, como a pessoa entender que aquilo é algo ruim, né? Que está dormindo pouco, que demora para dormir. O que é mais frequente para ti, geralmente, quando chega no consultório, qual é a queixa mais frequente? Ainda, né, como já era só trabalhando com psiquiatria, ainda é a dificuldade para começar a dormir, né? Certo. E tem alguma coisa que a gente associa mais a essa dificuldade para começar a dormir? Alguma doença, alguma condição Ah, física, clínica que a gente associa a isso, Jorge? e aí, já tem na nossa área, né, a questão da ansiedade, com certeza, né, muito grande a parte da ansiedade, mas além da ansiedade, tem essas outras razões também clínicas, como síndrome das pernas inquietas, por exemplo, né, a pessoa pode ter vindo de alguma doença renal ou alguma alteração de anemia, por exemplo, levar uma síndrome das pernas inquietas. É uma doença que termina pela inquietação que acontece durante o período próximo a dormir, que a pessoa fica agitada, precisa mexer as pernas ali, e isso leva a uma insônia, porque toda vez que a pessoa tenta descansar, ela não relaxa, né? Uhum. E diversas outras doenças também, a dor, por exemplo. Dor é uma causa Sim, de insônia inicial, né? Mas a ansiedade ainda é o nosso principal, né? sim. Tem pesquisas que mostram acima de 80%, e a gente vê isso na realidade, né? A gente chega alguém com ansiedade no nosso consultório, né? E a insônia vai ter uma grande chance de estar ali junto. Faz parte do questionário da gente, né? Tem que perguntar É, como é que tá a qualidade de sono, é, né? Porque acaba que a insônia vai estar bem presente mesmo, né? E falando um pouco sobre a questão do que fazer, né? A gente falou semana passada com Vanessa sobre um pouco da uhum, rotina, né? E aí a gente acabou falando mais sobre rotina diurna, né? Para ver como é que tem uma melhor qualidade do dia. Terminou, falou um pouquinho da parte da noite, mas a gente não entrou tanto nessa parte de sono. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar essa noite de sono da gente? Pois é, quem estiver assistindo aqui perdeu a live de Vanessa, precisa ir lá e assistir, porque no final das contas, rotina é alguma coisa que é muito importante para o sono, Sim. né? As medidas comportamentais, elas são muito importantes. A gente considera hoje em dia que a terapia cognitivo comportamental focada em insônia é o tratamento principal para insônia, né? Mas, no final das contas, as medidas, a grande maior parte delas, que vem da TCCI, são medidas comportamentais, né? São medidas comportamentais, menos cognitivas e mais comportamentais. E a rotina em si é a parte mais fácil de se fazer. Manter um horário fixo de acordar, um horário fixo de dormir. Aí, é claro, sem ser chato, né? Vamos dizer, poxa, não posso fazer nada, não posso ir para. Não posso tirar um dia na semana, um dia a cada 15 dias para ir para um show? Claro que pode. Mas o ideal é que você tenha uma rotina. E a partir dessa rotina que Uhum. você mexe um dia ou outro para poder fazer uma coisa diferente. Porque senão o teu corpo não entende, né? Qual é o horário de ficar mais ativo, qual é o horário de ficar é, menos ativo e se preparar para dormir, né? A gente tem algo natural para isso, né? É uma tendência natural a gente ficar mais lento, gastar menos energia à noite, a maioria das pessoas, né? A maioria. Uhum. Mas, né, a gente tende atualmente nós brigamos com isso, Sim. né? E é um pouco Ah, pior ainda agora, né? É um pouco pior agora. sem rotina, sem fazer exercício físico, sem, enfim, sair de casa, sem ter contato com a luz natural, né? Pois É é. um bocado de coisa que está alterado e que mexe com o sono da gente também. Então, justamente essa parte que ela conversou tanto, que é justamente do dia, ela é muito importante, porque a parte do tratamento, por exemplo, de insônia, que a gente indica, é tomar sol pela manhã, por Sim. exemplo.
fazer exercício preferencialmente durante o dia. E se você deixa para fazer essas coisas durante a noite, tomar sol não, mas você tá tomando, a gente está tomando uma iluminação durante a noite, né? Iluminação não natural, mas uma iluminação que funciona da mesma forma. Deixa a gente estimulado, faz a gente ficar mais acordado por mais tempo, né? E no final das contas, se você consegue manter uma rotina desse jeito, né? Mais ativa para o dia, já ajuda. E à noite, também uma rotina que te deixe menos agitado. Seria as primeiras coisas nesse sentido. Sim. Já tem uma primeira pergunta aqui de Dr. Rafael, né? Se o entretenimento com jogos eletrônicos e streaming trabalha em frente à tela, como é que balanceia isso para manter um bom sono? Pois é difícil até para a gente nesse momento, né? Mas a primeira coisa que dá para refletir sobre isso é o seguinte: te incomoda, como a gente viu ali na questão dos critérios para se considerar insônia, que precisa incomodar a pessoa, precisa atrapalhar, né? Se a pessoa considera que hoje tá tudo bem, tô nem aí, vou dormir qualquer horário, não tem um problema, tá ok. Depois você vai se preocupar com isso, né? Se realmente você tá em casa e não tem nenhuma preocupação depois se vai dormir um horário alternado ou não, ok. Agora você precisa entender que depois vai ter um pouco mais de dificuldade. Às vezes até saber disso causa um pouco menos de ansiedade, porque algumas pessoas já ficam muito ansiosas. Eu não estou dormindo direito, mas você não tá fazendo as coisas na rotina, né? Né? Isso. Mas, bem, e aí se você, não quero sofrer as alterações, o ideal é realmente que você deixe esses jogos eletrônicos. Então, Rafael aí vai continuar com os jogos eletrônicos, né? Então, Sim. se você pode escolher, continuo com meus jogos eletrônicos de madrugada e vou deixar o meu horário diferente agora e vou tentar ajustar depois. Vou tentar ajustar Depois vai depois. sofrer um pouquinho, né? A Vai sofrer um rotina pouquinho. quando volta ao Mas, normal. mas se você não quer se incomodar agora, você precisa realmente deixar. Eu vou deixar os meus jogos eletrônicos ali até umas 8 horas da noite, 2 horas antes, assim, 2 horas antes de dormir. Se você quiser dormir 10 horas, a gente está imaginando o ideal de uma pessoa que dorme 10 horas da Dorme 10 noite, né? horas. Que está cada vez mais difícil. Sim. Mas, imaginando que a pessoa quer dormir de 10 horas da noite, é interessante que pelo menos umas 2 horas antes ela já esteja evitando essas coisas que são com iluminação mais forte, com iluminação branca, que geralmente tela tem. E aí os jogos eletrônicos ainda tem o estímulo de você, tem a adrenalina de você querer superar um desafio, né? Você fica mais atento, tem iluminação, e dependendo, né, tem algumas pesquisas que mostram de jogos eletrônicos que o coração acelera realmente, né? Tem uma descarga de adrenalina. E é justamente perto de um horário onde está próximo de dormir. É quase um exercício pela metade, digamos assim, né? Sim. É um meio exercício. Tá fazendo exercício sentado, né? Fazendo exercício sentado. Você tem adrenalina O sem ter o esforço. exercício. É. Se discutiu até muito tempo que isso poderia fazer mal por conta própria, né? Ao coração e ao corpo só por causa disso. Não tem muita comprovação com relação a isso, mas com relação ao sono, a iluminação em si, né? A iluminação branca, que vem que tem um espectro azul, ela é desse jeito, ela reduz a produção de melatonina, mas não só isso. O fato de a pessoa assumir um comportamento que é mais ativo, a pessoa está sendo mais estimulada, tende a ter um pouco mais de dificuldade de dormir à noite. E essa iluminação de telas, né? Falando em cores de telas, que agora os smartphones geralmente vêm com a proteção para a noite, né? A mudança para você colocar para a noite. Isso realmente influencia, Jorge, na questão de qualidade de sono, de conseguir dormir, interferir alguma coisa? Tem alguma influência no seguinte sentido. Geralmente as pesquisas elas fizeram uma comparação. Elas sabem que essa luz branca que tem o espectro azul e que tem nas telas, né,
ela reduz a produção de melatonina. Mas quando eles fizeram uma mudança, por exemplo, com filtro, né, eles perceberam que a diferença não era tão grande no quanto essas pessoas começavam a dormir mais cedo. Era coisa de 15 minutos. Coisa de Uhum. 15 minutos. Então, o que se imagina? O que se imagina é que a atividade seja também estimulante que ela esteja Sim, fazendo. Você está fazendo alguma coisa que está te deixando alerta ali. Você vê alguma coisa sim. interessante, quero, vou olhar outra coisa, vou olhar outra coisa. E aí você começa a conversar. Então, tanto o estímulo termina também te deixando mais acordado durante a noite. Não é só a redução da produção da melatonina. Sim. A gente pede, é uma das medidas, mas sozinha não é o que vai fazer a Não diferença. vai fazer tanta diferença. E aí, doutor Exato. brasileiro está perguntando aqui se na prática a gente está vendo, nesse contexto de pandemia, a interferência no sono dos pacientes. Se está vendo mais paciente com insônia ou se mais com dormindo mais na Tem, tua tem, tem, prática? tem aparecido mais gente. Sim. E outros colegas também têm vindo falar muito também com relação a isso. Colegas não só psiquiatras, mas outros colegas médicos também têm vindo falar dessa questão nas casos de insônia. Outra coisa que termina acontecendo é que as pessoas também passam muito tempo deitado, que é uma das medidas que Sim. não deve acontecer, né? Alguém perguntou, eu não vi quem foi, depois eu olhando lá em cima, mas alguém perguntou quando demora muito tempo para dormir, né? O que é que a pessoa pode fazer? Uma medida que não se deve fazer é ficar deitado na cama Na esperando o sono cama. chegar, né? Isso não é uma medida legal. Isso aumenta a ansiedade, porque a pessoa termina não conseguindo dormir, vai ficando mais preocupada, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. E essa ansiedade por não conseguir dormir já piora. E outra coisa é a medida comportamental, né, de que você relaciona o fato de estar deitado ao momento de relaxamento. E no momento que você passa o dia todo deitado, né, uma das coisas que está acontecendo muitas vezes na quarentena, está passando muito tempo deitado. Ou à noite você passa muito tempo deitado e não dorme, né, você começa a relacionar deitar não é igual a dormir, e deitar muitas vezes à noite é um momento de sofrimento. E acaba que também com essa questão de home office, né? Quem não tem um espaço próprio para isso pode acabar utilizando o quarto, a cama, né, para ficar trabalhando também. Então aí ainda Pois vai é, interferir mais ainda vai nessa interferir. relação, né? Nessa identificação da cama como local para você relaxar e dormir. Isso, exatamente. Sei que é uma briga difícil, né? As pessoas já chegam esperando medicação para resolver o problema e a gente precisa chegar e conversar sobre esses pontos que a pessoa está cometendo São alguns erros, né? E às vezes a pessoa está tentando até melhorar o sono, como a questão de passar mais tempo deitado esperando o sono chegar. A pessoa espera, 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 o sono não chega. E, poxa, mas cada vez eu tô lá, tô tentando, né? A pessoa acredita que tá tentando, mas é uma coisa ruim. Nesse sentido, é melhor sair e voltar depois, né? E quem é mais ativo à noite? O que fazer para começar a mudar? Que aí vai para uma dessas que você falou no início, né? A maioria acaba ficando mais, né? Tem essa lentificação mais à noite, mas não é todo mundo que é assim. Quem é É, mais ativo à noite? pois é, e aí eu gosto muito desse assunto, na verdade, que algumas pessoas, elas são mais noturnas, né, ou vespertinas, elas ficam mais ativas da final da tarde para a noite, e essas pessoas, quando é um problema, é um transtorno por si próprio, né, que é o atraso de ritmo circadiano, né, Que a gente como a vai Vé colocou marcar aqui, o outro dia para cronotipo. você falar É, sobre isso. pois é, que a gente até separa como se não fosse insônia. No final, as pessoas vão chegar se queixando como se fosse insônia, mas a gente não Uhum. considera como se fosse insônia, porque o horário natural dessa pessoa, né, o cronótipo, um colega colocou, é, não bate com o que a sociedade está pedindo para ele, Sim. né? A gente tem essa pessoa ela pode ter um horário que é só 2 horas, a partir de 2 horas mais tarde, ou seja, alguém que está ali dormindo meia-noite
e naturalmente estaria acordando de 8 horas da manhã, a gente já pode considerar, né? Porque se ela quer trabalhar de manhã, já torna algo difícil. E ela vai querer deitar 10 horas da manhã e ela não vai conseguir para tentar acordar de 6, digamos assim. Ah, eu quero acordar de 5, dormir 7 horas, né? E tentar dormir 10 horas para poder ficar bem com 7 horas de sono, né? Então, o, essa pessoa ela vai passar a vida dela acreditando que ela tem insônia, e na verdade é porque o natural dela seria dormir um pouco mais tarde, né? E aí, o que é que ela pode fazer nesse caso? Ela pode ter iluminação durante o dia, e aí também evitar o máximo de iluminação durante a noite, porque esse estímulo vai ser pior para ela, porque ela vai estar puxando para a área natural, né? E aí, como o médico está perguntando, tem como modificar temporariamente. Enquanto você está fazendo esses estímulos para puxar para mais cedo o horário dessa pessoa, você consegue é, puxar por esses estímulos. Iluminação, exercício. E aí, conversando com o psiquiatra da pessoa, decidi se também poderia ser útil o uso da melatonina. A melatonina é muito útil para isso. A gente recebe muita demanda de uso de melatonina para pessoas querendo para insônia, mas ela é muito útil para essa pessoa que tem insônia por esse motivo, né? A questão do uso da melatonina, que o pessoal usa como se tomar a melatonina simplesmente fosse resolver todos os problemas da vida, Pois né? é, E ainda tem que ter as indicações, tem que lembrar que tem que tomar melatonina sem ter acesso a nenhuma luz, porque aí ela vai ser prejudicada. pois Enfim, é. Ou vai ter seja, medida comportamental também por trás do uso da melatonina, né? pois é. Parece que a gente está tomando melatonina para, no final das contas, contrabalancear os hábitos que a pessoa está tendo que fazem reduzir a produção de melatonina, né? Ah, vou Sim. tomar e ela tem um efeito muito curto. Ela realmente ela faz 1 hora e meia, ela já diminui muito a quantidade que está ali no corpo. Então, não é a solução. Seria mais Muitas para essa questão de ajustar mesmo o horário, né? O ritmo. isso, ajustar o ritmo circadiano para um outro tipo de pessoa em si. A pessoa que naturalmente ela dorme, ela rende mais tarde, né? A pessoa que gosta de Sim. trabalhar mais tarde, né? Que não tem plantão disponível noturno, né? E vai ter que trabalhar de É, dia. é a pessoa que deseja um bom plantonista do turno. É, certo. E existe algum tempo, Jorge, assim, de um tempo mínimo que seja o mais saudável para dormir? Realmente aquela história de 8 horas por noite tem que ser seguida à risca. A gente considera de 7 a 9 horas, né? O, depois a gente vê esse relato do colega aqui que colocou sobre o horário dele. Mas a gente considera de 7 a 9 horas o horário normal para a maioria das pessoas. De novo, reforçar isso. Para a maioria das pessoas, de 7 a 9 horas, né? E tanto seria ruim dormir menos como mais. E é o que as pesquisas mostram. Tem algumas pesquisas que até demoraram para se repetir, teve umas mais antigas grandes, que mostravam uma curva em U, ou seja, era uma curva que aumentava a mortalidade antes, quando a pessoa dormia menos, e Uhum. tinha um aumento de mortalidade quando a pessoa dormia mais. Né? E aí, claro, é só uma relação e pode significar que quem dorme mais, na verdade, será que não tem alguma doença que esteja justificando? Não seja eu dormir a mais que esteja causando doença em si, mas Uhum. existe essa relação de um fato com o outro, né? E aí dormir menos também. Apesar de que aí já existem alguns grupos que a gente considera os tais dormidores curtos, os short Sim. sleepers, né? Que são pessoas que dormem até menos de 6 horas e não apresentam nada, não apresentam queixa durante o dia, não apresentam nenhuma um problema nesse sentido, né? Que nem Rafael aí. Rafael
Trabalha, estuda, rende muito, dormindo pouco. É incrível. Outras pessoas passam um dia ou outro dormindo menos e a imunidade já vai lá para baixo, já fica desatento durante o outro dia, né? A memória já começa a ter suas falhas. E É aí o tem que muito mais. essa queixa, né, em consultório, que a gente associa muito a parte de insônia e o paciente se queixar da parte de prejuízo da memória, né? Quando a gente vê, tá bem associado, né? A desatenção, prejuízo da memória, né? Tá bem presente. Tem umas comparações com relação justamente que ter uma noite mal dormida ou passar uma noite sem dormir é igual pelo menos um copinho de cerveja ali. De quantidade de falta de atenção, de coordenação que você vai ter no dia seguinte. Sim. E aí eu te perguntei sobre, assim, o tempo mínimo, o tempo de duração, né, do sono. E para adormecer, né? Porque a gente tem dia que demora um pouco mais para conseguir Aham. dormir, tem dia que adormece assim que nem deitou na cama já dormiu. Tem algum tempinho aí, um intervalo que seja saudável ou não, que a gente tem que prestar atenção nesse tempo? O, o, o que a gente considera um problema, geralmente é acima de meia hora, né? Acima de meia hora. Para depois disso, se ficar se repetindo, ou seja, pelo menos 3 vezes por semana, e a gente considera a questão que faltou de eu ter falado da questão diagnóstica é isso. Precisa acontecer pelo menos 3 vezes por semana e precisa acontecer pelo menos por 3 meses, para você considerar uma insônia crônica, no final das Uhum. contas, né? E aí é interessante porque quando a gente fica falando muito sobre isso, de meia hora, algumas pessoas que tendem a ser já mais ansiosas, elas, passou meia hora, elas já ligam o alerta e fica preocupado, né? E Eita, eu não agora, consigo né? Não dormir agora. dormi. E agora eu não vou dormir, né? Mas o que é que se pode fazer? A recomendação é, quando acontece isso, você vai lá e volta para um outro ambiente, faz alguma coisa que te relaxe para te preparar para o sono chegar para finalmente você deitar novamente, né? Se aconteceu só de vez em quando, se alguém que está aqui, né, nessa live, eu te assistir e por acaso, de vez em quando acontece isso, é tranquilo, vai lá, faz outra coisa, né? Faz uma coisa que não tenha muita iluminação, vai ler, né? Vai estudar um assunto mais chatozinho, né? Sempre era uma dica da faculdade, né? Vai valer alguma coisa aí de gastro que você vai dormir. Pois é. E aí usa a iluminação que seja só no livro, vai escutar um rádio, né? Pois é, eu dou muita recomendação quando eu trabalhava em interior, vai escutar um rádiozinho, apaga as luzes, fica escutando um rádio fora do quarto, o ideal, né? E aí Sim. quando o sono voltar, vai lá e se deita. Entender que se isso acontecer de vez em quando não é problema. O problema é quando isso acontece com muita frequência. E aí, se acontecer, eita, essa noite eu não dormi de maneira alguma, evita dormir no dia seguinte, né? Evita dormir durante o dia ali, no dia Durante o dia. seguinte. Segura o sono para a noite. A questão de ficar dormindo durante o dia é que termina virando um problema. É outra queixa, né? Que às vezes chega pra gente é de dizer, ó, não tô dormindo de jeito nenhum. Não tá dormindo de jeito nenhum. Não, passo a noite acordada. Mas de dia eu durmo o dia todo, né? Então eu tô É dormindo verdade. tantas horas, 12 horas durante o dia, mas de noite eu tô acordada. Então eu tenho insônia. Pois é, o Dr. Elton tá recomendando a Sônia Abrão para assistir durante o dia. É, Pois é, a televisão, se fosse televisão para dormir, reduz. Ó, tem gente que diz: não, eu preciso assistir, é a única hora que eu tenho, aqueles últimos horários ali durante a noite, porque eu cheguei do trabalho, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, né? E se precisa, vamos lá, não tem jeito. Reduz o brilho máximo que dá da televisão, reduz a luz de fundo, vai lá nas configurações para mexer nisso.
Coloca um som um pouco mais baixo, deixa de colocar aquele som alto, para não ser algo que te deixe muito estimulado, né? E aí teve uma indicação que eu até não prestava atenção, não lembro se foi na aula que você deu lá na UFPB, mas que é a questão de que séries, né, assistir série acaba que desperta você, né? Enquanto se você colocar um filme que seja aquele filme mais longo, filme antigo, que tem 3 horas de duração, você vai acabar ficando com sono e adormecer. E a série, por ela ser partida e sempre gerar aquela sensação de eu quero ver o próximo episódio, vai acabar prejudicando o sono também, né? Pois é, a série, o formato de série tende a ser mais estimulante, né? Eles pensam em algo que vai te deixar com muita informação e vai ter um gancho para o próximo episódio, ainda mais pensando na Netflix, né? Tem esse Sim, formato de vou fazer algo curtinho aqui e que já já vou te dar um estímulo para que você queira mais um episódio. Então, essa é a ideia. E dependendo de que tem os ritmos de filmes longos, né? E filmes, principalmente filmes mais antigos, né? Eles tinham esse formato que era, né? Prison Break. Mas tinha esse formato que era mais realmente deixa levar e vai, mostra o dia a dia. Era realmente um pouco mais monótono quando a gente vê sim. hoje. A gente está acostumado a uma rotina, um tipo de filme, seriado mais estimulante. Tipo, o médico está dizendo aí que deixou de assistir filme depois, assistir série depois das 22, né? Até se você pega realmente qualquer coisa, você pega um livro realmente que te deixe, é um livro que tem muita coisa de ação aqui, e eu estou muito estimulado a assistir, lendo ele, e realmente pode acontecer de você ficar muito animado e passar a noite toda acordado. Então, tem essa questão de o conteúdo faz diferença no final das contas, né? Sim, sim. Aí tem outra coisa que até mandaram uma pergunta que eu ia te perguntar, né? Tem a pergunta aqui, né? Tem a história de que grandes mentes fracionam o sono em 4 vezes nas 24 horas. Isso é bom? Né? Eu coloco também a questão de que não associando às grandes mentes, mas que tem pessoas que funcionam Uhum. dormindo dessa forma, né? E elas conseguem se sentir descansadas. Isso é saudável? Pois é, tem as pesquisas tentando comparar, porque tem aqueles casos justamente do que a gente conhece do México, né? A tal da siesta, Sim. né? A pessoa vai lá e tira um sono de 1 ou 2 horas, isso faz diferença? Não conseguiu se provar se fazia diferença. Aí a tal das grandes mentes aí, o que é que pensam com relação a essa dessas grandes mentes? Qual é a lógica a partir disso? É que quando você dorme e quando passa pela fase mais profunda do sono, que é o sono REM, teoricamente é o momento que ocorre a gravação das memórias, ocorre a fixação das memórias. Então, por isso existe essa lógica de que se eu dividir o meu sono, talvez eu consiga, eu estudo um monte de assunto ali e vou lá dormir uma quantidade de horas suficiente para fixar a memória. Tem comprovação que isso funciona? Não, não tem. Não tem. Não tem comprovação nem que isso seja negativo ou positivo. Se uma pessoa dorme lá suas 7 a 9 horas por dia em horários separados, a gente pode até encontrar alguém que tenha uma alteração de ritmo circadiano não 24 horas, Uhum. né? Um mais curto. Essa pessoa pode ter um ritmo circadiano, e existe isso, geralmente são mais longos, mas existem pessoas que têm um ritmo mais curto e que podem estar dormindo várias vezes por dia e seria o normal delas. Do mesmo jeito Sim. que o colega aqui falou, que desistiu e seguiu o natural, e aí quem puder seguir o natural Ótimo, né? ótimo, melhor, né? Sem o sofrimento. Mas não, a gente não sabe ainda se é melhor ou pior Se, separar. se a gente vai ficar mais inteligente dormindo Mais quatro inteligente, vezes. não. Mas, no final das contas, para a maioria das pessoas, né, se você começar a dormir em pedaços durante o dia, você, do mesmo jeito, como a gente falou, vai ter que entender que quando chegar à noite, você vai ter um pouco mais de dificuldade de dormir à noite, Sim, né? Vai ter um pouco mais de dificuldade de dormir à noite, porque você tirou parte ali da pressão de substâncias que tá acumulando durante o dia, que você gasta energia, né? Que ajudam você a dormir melhor durante a noite, além de alterar o ritmo.
o ritmo que a pessoa tem do dia, que seria de 24 horas, de ficar mais ativo durante o dia e começar a ficar menos ativo durante a noite. Outra dúvida, insônia prejudica a concentração para estudar? Geralmente, menor quantidade de sono durante a noite prejudica, assim, a questão da atenção. E aí, não só para estudar, mas para diversas coisas durante o dia. É uma das queixas que as pessoas mais têm. E aí vem junto, muitas vezes, a queixa da memória, né? Às vezes é memória por memória mesmo, e às vezes é memória porque a pessoa está desatenta, no final das contas, que a gente conhece, né? Da desatenção afetando. A gente trabalha muito com isso, tanto na ansiedade, tanto como em qualquer outro caso de desatenção, onde a memória parece que também está prejudicada, no final das Sim, contas, né? vai vir a Por queixa, causa né? Que disso. tem a Vai vir a dificuldade queixa. de gravar os assuntos que estuda e que não consegue gravar e que aí vai querer um medicamentozinho ali para ver se fica mais ligado, para estudar mais, né? Que aí vai prejudicar mais ainda, Isso. né? Mas, mas aí tem realmente esse prejuízo para a atenção, e aí depende de pessoa para pessoa. As pessoas vão precisar dormir, perder um pouco de horas para isso, outras pessoas vão perder pouca coisa para poder já ter esse prejuízo, né? Mas Sim, sim. tá lá em um dos critérios, de queixas diurnas, desatenção. É algo que acontece com uma certa frequência. Né? E as crianças com sono inquieto? Eu não ia falar de Então, criança, não, mas o pessoal está falando tá aqui. perguntando, né? É, Então, as crianças com sono inquieto é a fase mais comum de se ter esse tipo de coisa, né? A criança, no caso, eu acredito que está falando de coisas como ficar se mexendo na cama, até sonambulismo, e aí tem terror noturno. O sono da criança pode acontecer de diversas formas, ser mais inquieto e ser normal. É a fase onde a gente considera mais normal acontecer esse tipo de coisa. A maioria das movimentações durante o sono a gente considera que são normais. A única que a gente fica mais. Tem algumas, quando a pessoa fica acordando muito, pode ser prejudicial, certo? Né? A pessoa fica chutando a perna e aí fica acordando. Aí é ruim. E é prejudicial também quando a pessoa se movimenta junto com o sonho. Aí isso tem um significado bem particular e negativo que precisa ser estudado à parte quando essa pessoa chega com essa queixa. Mas criança, geralmente você só precisa se preocupar se ela não está se machucando de alguma forma quando está com essas movimentações, deixar o ambiente seguro para ela. Mas fora isso, é só tranquilizar mesmo, né? mais tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. Tem, tem uma dica que se tomar iogurte da Top Term não tem mais insônia, né? Alguém perguntou aqui se durante o dia, né? Não, mas, quer dizer, durante o dia, quer dizer, durante a fase adulta se manter, né? E é bom para continuar ali para a pergunta, né? Sim, Algumas pessoas mantêm muito o comportamento desmovimentado durante a vida adulta. Aí também a gente não considera um problema. Tem alguns tipos de movimentos específicos que a pessoa faz que podem realmente prejudicar, né? Ah, mas a pessoa fica muito quieta, tem que ver. Porque provavelmente você também recebe essas mesmas queixas que são: eu me mexo muito durante o sono. Aí você pergunta para ela, durante o sono ou entre um sono e outro? Porque algumas pessoas ficam realmente acordando muito, e aí isso é sim. ruim, sinal que tem alguma coisa ruim, um problema no sono, né? E aí toda vez acorda, se movimenta, acorda, se movimenta, acorda, se movimenta. Mas de ficar chutando, se mexendo durante o sono, também na fase adulta, a gente também não considera como se fosse algo problemático, né? Problema parceiro, né? Que alguém tá reclamando aí. O Era parceiro isso que eu ia sofre. dizer. Problema parceiro. É, mas a gente não considera como se estivesse relacionado com a doença. Mas muitas vezes quando tá relacionado com um ronco, por exemplo. Algumas pessoas, quando estão roncando, o sono fica um pouco mais Se prejudicado, e acorda. aí
o sono fica mais superficial ou acorda e a pessoa se movimenta por causa disso, né? Ou vai ter o prejuízo pro companheiro, o E aí companheiro o companheiro é das quem duas vai formas, acordar, né? Vai manter acorda você. das duas formas. Tá São duas dormindo coisas também. que eu vejo, né? A queixa é o ronco, que vai, geralmente é o companheiro que vai relatar, né? E também aqueles espasmos, quando você está dormindo, que dá um espasmo e se mexe, e Aham. aí geralmente o companheiro também é quem acorda, né? Assustado, porque você se mexeu. Pois é. E aí esses espasmos, eles me relacionam muitas vezes com cansaço mesmo. Acontece com mais. Tem estudos falando sobre alteração mais de quantidade de cálcio, relação com realmente esforço muscular, termina acontecendo. Estava lendo sobre o uso abusivo de relaxantes musculares para induzir o sono. Fora isso, o pessoal usa muito Dramin, né, para ficar sonolento, ou antihistamínico. Isso pode gerar algum problema com o uso contínuo? Eu andei vendo realmente o uso o Miozan, né? Algumas pessoas usando muito Miozan Sim, para relaxante muscular para o sono, que o efeito termina sendo é praticamente como uma técnica comportamental que se faz. Você faz um relaxamento muscular para poder ficar mais relaxado de ansiedade, e você consegue, né, via relaxamento muscular, reduzir a ansiedade, você também consegue ficar mais sonolento por um relaxamento muscular também. Só que a gente também vê uma tolerância grande ao Miozan, né? E depois de um tempo as pessoas não sentem tanto efeito, tem a sim. tolerância, tem esse problema, e ao mesmo tempo as pesquisas não mostram que seja um sono bom. E provavelmente vai ser um sono pior se a pessoa tiver ainda algum tipo de problema com ronco. Porque o ronco, ele piora Vai mais ainda relaxar. com relaxamento muscular, Muscular. Uhum. né? Você imagina uma pessoa que está toda. A fase mais difícil para a pessoa respirar durante a noite já é a fase do sono REM, porque a musculatura está relaxada, então a pessoa faz menos esforço, tá tudo meio muito mais flácido, e aí fica mais fácil de fechar a passagem do ar, né, quando a gente não está contraindo os músculos para manter a passagem do ar perfeita. E aí alguém vai lá e toma um relaxante muscular, né? Aí, E pronto, né? Vai ser um problema, vai aumentar. E não tem provas de que, mesmo que não aconteça isso, que não seja por ronco, de que esse sono seria um sono bom, no final das contas, mesmo nos casos que não são, que a pessoa tenha ronco, né? sim. Peraí que eu E aí mexi o aqui. os antistamínicos, né? Sim, Os antistamínicos. A gente termina utilizando os efeitos antistamínicos nas nossas medicações, né? No nosso trabalho, né, Jussiane? sim, sim. De antidepressivo, a gente usa os efeitos antistamínicos deles para Sim. poder ter um melhor efeito na insônia. Quando você usa só o antihistamínico, e aí não tem muitos testes com essas dosagens aí sim, alguém vai usar, alguém já realmente vi casos de pessoas tomando Fenergan só simplesmente para poder dormir, né? E não tem os estudos com essas dosagens, por exemplo, a dosagem das gramas de Fenergan. Essa é uma boa dose para dormir? Será que é ou não? A gente não Não sabe se tem. isso não tem. E, ao mesmo tempo, tem os efeitos ruins também do antihistamínico, né? Tem os efeitos ruins do antihistamínico, que entre eles, como ganhar peso, né? Como O ganho de peso. apetite aumenta, né? Pois é, o apetite Lentifica aumenta. também, né? A Durante o pessoa, dia fica aquela lentificação, então é bom pesar aí o é custo-benefício. bom pensar o custo-benefício. Pois é. E a gente entrando aí nas medicações, né? O que seria interessante para tratar? A gente vê muito, né? O que é famoso em todo canto, eu acredito que pelo baixo custo até, né? O uso dos benzodiazepínicos, do famoso Rivotril, do clonazepam, né? Que Sim. o pessoal conhece bastante, né? Esses medicamentos seriam um tratamento adequado para a insônia? Vai ser assim.
Atualmente eles não têm indicação para insônia, mas a gente sabe com o psiquiatra que muitas vezes vai acontecer de a pessoa não estar dormindo por uma ansiedade, ou o motivo dela ter sido por ansiedade, e talvez a medicação esteja lá como um conjunto no final das contas. Mas para insônia, não tem mais indicação. E aí é muito mais porque se sabe que o sono induzido por esse tipo de medicação, ele não é um sono tão bom como induzido por outras medicações que estão comprovados, né? O que se sabe que reduz parte do sono REM, e o sono REM a gente, no momento, acredita que tem algumas funções importantes, inclusive da memória, né? Pelo menos a Sim. memória do dia anterior, pelo menos. Né? As discussões que a gente teve daquela até já se prejudica a memória a longo prazo, uma coisa menos estabelecida, mas do sono anterior a gente imagina que ter um sono REM mais longo vai fixar melhor a memória desse dia, né, que passou, Uhum. né? E aí os benzodiazepínicos, a gente vê realmente muita gente com dependência deles, né? E o problema, de novo, da tolerância. A gente sempre vai para a tolerância no final das contas dele. Alguém chega e diz, mas eu durmo bem. E eu tô dormindo bem no momento com quantos comprimidos, né? Tô dormindo bem com quantos comprimidos agora? Né? Foi uma luta a residência toda tentando tirar os benzodiazepínicos dos pacientes, né? Porque não pode, mas é uma coisa que praticamente, né, a gente não consegue. Você explica que o tratamento não é aquilo, que geralmente é acompanhado de outra coisa, que geralmente pode ser a ansiedade, por exemplo, e que eu tenho que tratar a ansiedade e o sono vai melhorar, a qualidade do sono vai melhorar com isso, né? Mas pode ser que eu precise usar alguma medicação específica para o sono, mas não é para usar o benzodiazepínico como tratamento para sono. Mas pelo efeito rápido, né, que geralmente causa, e pelo efeito, aquela sensação de bem-estar, os pacientes acabam associando ao que está fazendo isso e que está dormindo bem, né? Mas não consegue Sim. ver qual o malefício do uso. Pois Rafael tá falando aí de Luiz tentando tirar o benzo. Eu não conheço essa história. Depois vocês me contam. nós todos temos histórias de problemas na hora de retirar o benzodiazepínico do paciente, né? Da dificuldade Sim, que é. Não é fácil para ninguém, nem aí. A gente é especialista em sono e ainda tem um pouco dessa dificuldade ainda, sim, mas consegue. E aí, no final das contas, o que muito ajuda são as medidas comportamentais lá sim. da frente. E muito o paciente entender que precisa seguir essas medidas comportamentais. Todas, todas, todas. E Aí que não alguém. é por uma semana, né? É um longo prazo até É. se adequar, o corpo se Aham, acostumar que aquilo ali é a rotina saudável. uhum. Aí, muitas vezes, o ganho que se tem é realmente, nessa semana, a gente conseguiu dormir ali alguns meia hora mais cedo, aos poucos. E aí, com o tempo, vai voltando ali realmente a conseguir chegar a uma quantidade de sono perto do que está sendo desejado. Mas não vai ser, eita, eu tô dormindo 3 a 4 horas por noite, tá bem ruim, e aí vou fazer essa medida comportamental e automaticamente agora já estou com 7 horas de sono. Não, geralmente não é assim. Você não vai alterar algo que já está passando, já é um problema há tanto tempo, né? Sim, Que vai resolver de uma para outra. Que é o problema que a gente tem, né? As pessoas chegam querendo uma solução bem rápida e fácil, sim. né? E aí acaba tendo que fazer parte da rotina da gente explicar para os pacientes que a mudança ela não vem assim tão rápido, né? Pode Uhum. ter algum medicamento, como já foi citado aí, um indutor de sono, por exemplo, ele tem um efeito mais rápido, é imediato, assim, né? No dia que eu tomo, eu vou ter o efeito. Aham. Né? Mas a maioria dos tratamentos na psiquiatria não funciona desse jeito, né? Então a gente tem que explicar para os pacientes que demora um tempinho e que tem que ter paciência. Aham. E aí Pois é, tem gente tá. perguntando sobre Stilnox, indutor de sono. Fala aí um pouquinho.
né? Justamente, o Zolpidem aí estão conversando, né, que é o exemplo do sono, que o Chinox, né? Ele tem um efeito geralmente rápido, só que, vamos lá, muitas vezes um problema é que as pessoas já chegam com... Primeiro, a pessoa já vem com bastante tempo de insônia, né? Uhum. Já vem com alguns hábitos que precisam ser corrigidos. Muitas vezes vem com outras medicações que causam... E aí vem outro problema que é o seguinte, você vem com um benzodiazepínico, digamos. Alguém chega tomava Rivotril ou diazepam, e aí vai mudar de medicação. Não é só o sono que mudou, né, de uma medicação para o outro. A pessoa aprendeu que tomar, estar com sono, porque ela está tomando há 10 anos, ela estar com sono também é estar com aquela musculatura toda relaxada, estar mais mole. Ela acredita que aquele é o sono normal. E quando não vê mais Sim. isso numa outra medicação, ela já acha estranho. Sim. Essa pessoa até desaprendeu qual é a O que é dormir? sensação, qual é a sensação de realmente ter um sono saudável no final das contas, né? Sim. Aí a questão do Zolpidem também é que quando eles chegaram para a gente, era a expectativa que não ia existir nenhum tipo de tolerância, você não ia precisar cada vez fazer dosagens mais altas e não ia ter nenhum tipo de dependência. Só que com o tempo a gente começou a ver algumas pessoas que têm essa dependência, né? Na E aí, prática na é prática, visível. pois então, esse negócio de chegar já para o psiquiatra dizendo eu quero essa medicação porque fulano tomou e é esse aqui que resolve, não é assim, né? Vai ser pessoa a pessoa que vai determinar mesmo, porque vê que cada caso tem tendo esse tipo de problema, né? Até diferente. Sim. O, Se discute muito se o Zolpidem, a dependência dele não é só psicológica, porque é uma medicação que alguém chega e toma e meia hora está dormindo, 20 minutos, depende do tipo de De versão dele, no liberação, caso, né? da liberação, né? E aí a pessoa vai lá, toma, rapidinho dorme, e aí qual é a confiança que essa pessoa tem de que se não tomar vai dormir, né? A gente Sim, aprendeu agora que dormir é com essa medicação. sim. Então, o ideal é que se faça um tratamento também, mas ver qual é o motivo também que está causando isso, né? Que é É, eu geralmente o que acho acontece que com nós, né? eu acho que sempre ver, né, o que está acontecendo como base para isso, né? Se é uma doença primária, se a insônia vai ser uma doença primária, ou se não, eu tenho várias coisas por trás que Uhum, precisam ser corrigidas para que eu saiba realmente qual é a medicação que eu vou utilizar ali especificamente para o sono. Se é que vai precisar, se é que não, fazendo as medidas comportamentais e tratando as doenças de base, eu já não vou organizar o sono uhum, dessa pessoa. Né? Isso aí é uma coisa bem... que a queixa vem mais a insônia como sendo algo importante, né? Porque incomoda de fato você ficar uma noite acordado, né? Dormir pouco incomoda bastante, né? Então vai ser aquela coisa que vai vir ali primeiro na queixa, mas que a gente precisa entender o que foi que construiu, o que foi que levou a esse quadro. Né? O pessoal com altos relatos aqui dos Opidem, Pois né? é, estão falando justamente dos automatismos, né? A que a gente chama de parassonias, entre aí os tipos de sonambulismo. A pessoa tem alguns efeitos de realmente dormiu e não dormiu, no final das contas. Parte do cérebro da pessoa desligou e outra parte não. É isso que acontece. E aí a pessoa vai terminar saindo de casa, né? Ou liga para alguém, fica no celular conversando ainda, né? E, e não lembra no dia seguinte. Sim, ainda tem Isso esse, pode esse detalhe, né? Não lembra do dia e seguinte. não lembra no dia seguinte, né? A gente escuta muito relato disso. Ah, eu liguei para fulana, conversei sobre isso, isso e isso. Ou na verdade, algumas vezes ele diz, a minha namorada atendeu o telefone e eu não estava entendendo nada que eu estava falando, né? Eu não estava entendendo Sim, nada. E aí, isso pode ser porque a pessoa tomou a medicação e foi fazer alguma coisa
que deixava ela estimulada, né? Digamos, aí você vai, toma o Zolpidem, o Stilnox, ou o Patos, o que seja, e vai varrer a casa. Aí, ou vai ficar no celular vendo um vídeo de alguma coisa que seja muito legal, né? E aí o que acontece? A pessoa tá brigando com a medicação, no final das contas. Você vai fazer, quer dormir, tomar uma medicação para dormir e que é potente nesse sentido, pelo menos na maioria das pessoas, pelo menos quem está começando a tomar. E aí você faz alguma coisa que te força a ficar acordado. Aí você vai e muitas vezes tem esse efeito de fazer Fica algumas brigando, coisas. né? Parte do teu cérebro ficou acordado. E aí tem outras pessoas que têm um motivo para estar acordando no meio da madrugada, mesmo com o efeito da medicação, né? A pessoa tomou lá o Zolpidem e tal, e tem um ronco e fica sem ar durante o ronco e acorda. Mas a medicação está fazendo efeito ainda, né? Então, qual a chance de você Complicada. acordar pela metade ali e ter um efeito de parassonia, né? Um automatismo. E aí, Maverick, a questão que eu estava perguntando sobre isso, né? É importante, acredito que a gente sempre explica, a maioria de nós, por exemplo, sempre explica que tem essa possibilidade de efeito colateral, né? Muitos pacientes acredito que já automaticamente dizem, não, não quero, não quero não, porque tem medo de acontecer uma coisa dessa. É bom fazer um medinho, né? De vez em quando, para De aquele vez em paciente que quando. só quer Só quer remédio. A gente já conhece esse perfil, né? Aquela pessoa que É, só quer o remédio e pronto. Vamos colocar já um freio ali antes, mostrar quais sim, são os pontos negativos, porque a sim, pessoa não abusar. Para a pessoa fazer o tratamento das outras coisas. Como a gente vem para a gente muitas vezes, que é a ansiedade, a depressão, né? Para fazer o sim, tratamento dessas coisas que podem ser um motivo. Ou ver as medidas de comportamento. Ou procurar as doenças clínicas que podem estar causando também. com Então, a gente certeza. sempre fica aberto para fazer essas investigações das causas, né? A maior parte Isso. das vezes. Jorge, eu vou te interromper, né? Elton já veio aqui me dizer, tá na hora, que toda vez acaba que desliga na cara de todo mundo e eu Tá sou mal certo. educada e não me despeço. Mas com certeza vai ter mais oportunidade, você vai ser chamado várias vezes para explicar muita coisa, porque sono é uma coisa que todo mundo tem algum probleminha, todo mundo. Tá certo. Vai ter alguma coisa para a gente ajustar. Né? Eu acho até para a gente explicar depois um pouquinho as rotinas, tudo que acabou que se estendeu e a gente não explicou tanto. Né? Mas eu queria te agradecer, muito bom. Né? Eu Muito que bom poder agradeço. ter o contato à distância, mas muito bom poder ter esse contato, a gente continuar se comunicando e, sério, muito bom, muito obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado por ter chamado. E sempre que chamar, eu vou aparecer. Obrigado mesmo. Pois boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Tchau.